todo mundo, tudo bem com vocês? Mais um bom ou bosta no dia de hoje. Finalmente vim trazer pra vocês o bom ou bosta de uma paleta de sombras coloridas nacional. Essa é a primeira vez que eu tô trazendo uma paleta de sombras coloridas nacional pra testar no bom ou bosta e eu não poderia estar mais animada. Essa aqui é a paleta de quantas cores tem que eu esqueci? 20 cores. Da marca Ludurana. E essa paleta, as paletas da Ludurana de sombras coloridas assim, quebraram a internet, tá todo mundo falando sobre essas paletas e eu, como bela, linda, recatada do lar que sou, não poderia deixar de dar minha opinião aqui pra vocês sobre essa paleta, porque eu sou uma amante de sombras coloridas e eu fico muito animada quando tem uma paleta de sombras colorida nacional. Essa paleta de sombras aqui, ela tem 10 tons em cima, 10 tons embaixo. A grande maioria dos tons que tem aqui são tons da casa do vermelho e do rosa, então todas as sombras dessa paleta, pelo menos todas que eu testei, elas são bem pigmentadas, mas não necessariamente significa que isso seja algo bom. Vocês vão ver aí quando eu for fazer, eu usei essa paleta hoje, vocês vão ver quando eu for demonstrar ela nos meus olhos, que eu tive um pouco de dificuldade de trabalhar com essa paleta, tá? Mesmo assim, eu acho que ela é uma boa paleta. O que eu achei legal, a única coisa que eu senti falta que foi uma sombra verde, tipo uma verde da Sugar, tipo uma verde que nem essa aqui da Sugar Peel, sabe? Senti falta de uma sombra verde aqui nessa paleta, mas aí nada que você não misture o amarelinho e o azul dessa paleta, pronto, problema resolvido, não vai mais precisar de um tom verde pra ter nessa paleta. Achei muito legal que eles colocaram um cinza e um preto e esse roxo escuro com um tom mais frio. Achei muito legal. Não achei que precisava ter 3 tons de marrom. Pra que 3 tons de marrom? Um é mais quente, outro é médio, outro é frio. Mas assim, não precisava de 3. Se fosse só 2 já tava bom. Tem bastante tons de roxo, bastante vermelhos. Tem muitos vermelhos, vários tons diferentes. Uns vermelhos mais alaranjados e tal. História de cores dessa paleta é interessante, mas poderia ser melhor. No meu gosto pessoal, sou uma pessoa que adora sombras coloridas, mas essa é uma paleta que ela tem uma história de cores bem interessante e se eu quisesse viajar e eu precisasse só de uma paleta, provavelmente eu levaria essa paleta, apesar da fórmula não ser a fórmula mais perfeita que eu já vi em toda a minha vida, né? Como a Ludurana é uma marca paraense, ou seja, uma marca que veio do estado do Pará, eu creio que seja mais fácil de achar essa paleta no norte e no nordeste. Aqui eu tive que comprar pelo Mercado Livre e aí veio de Brasília até aqui e chegou em poucos dias porque Mercado Livre, Correios, enfim, eles trabalham super bem juntos, sem problema nenhum. Então provavelmente você vai achar essa paleta com mais facilidade se você mora no norte ou no nordeste, o que é muito bom porque finalmente, né, norte e nordeste aí tendo a representatividade que merece, não é mesmo? A história de cores dessa paleta é bem interessante. Eu provavelmente, se eu viajasse pra algum lugar e agora que eu tenho essa paleta, provavelmente eu levaria só ela, eu não levaria, tipo, ou eu levava só ela, ou levava ela e mais uma paleta de tons neutros, só pra, tipo, ter algo a mais. Todos os tons dessa paleta são mate, então você não vai encontrar nenhum tom com brilho aqui. Então fica a dica, eu fiz essa maquiagem hoje e aí eu vou mostrar pra vocês as minhas primeiras impressões dessa paleta. Uma coisa que eu queria deixar bem clara é que essa paleta aqui, você vai ter que usar, principalmente se você trabalha como maquiadora e pretende comprar essa paleta para o seu kit de maquiagem, eu recomendaria dar uma considerada, dar uma pesquisada antes, ou comprar essa paleta, fazer o de uso próprio e depois, se você se sentir confortável o suficiente, usar no seu kit de maquiador, porque eu ouvi relatos, acabei de receber um relato de uma maquiadora super famosa, que eu não sei quem é, mas enfim, ela é famosa, que usou essa paleta e reclamou porque ela não durava nos clientes. Eu acho que a gente vai precisar usar um primer com essa paleta, usar pelo menos um primer, uma base de sombras que você confie pra usar essa paleta. Os tons são absurdamente pigmentados, mas isso não significa que é algo bom. Não necessariamente uma paleta ser muito pigmentada significa que ela é boa. Às vezes a paleta é tão pigmentada que ela acaba manchando e você não consegue construir camadas. A maquiagem ela é legal por causa disso, porque você constrói camadas. Ela vem nessa embalagem aqui que definitivamente não é minha favorita. Eu não me incomodo com o fato de não ter um espelho, porque eu não uso espelho de paleta. Mas ela é uma embalagem super fininha, ó, ela é muito fina, e isso acaba tornando ela extremamente frágil, ainda mais quando se trata de sombras tão macias, porque ela é uma paleta que as sombras são super macias, então
tem que tomar cuidado na hora de transportar. Ela veio super bem embalada, um monte de plástico bolha, justamente para as sombras não virem quebradas, porque a fórmula em si é macia e a paleta também ela não tem muita, né? Ela é meio frágil, então pode dar algum problema. Ela tem um imã, mas é muito leve o imã. E o papelão dela é bem frágil, assim, ele é bem, né, ele não é muito bem feito. Então, é uma paleta que eu recomendaria, né, ter um pouco mais de cuidado. Então, basicamente é isso. Vou mostrar pra vocês o demo dessa paleta e dar minhas conclusões finais sobre ela. Então, vamos lá. Vamos começar com a maquiagem dos olhos. A gente vai começar usando essa paleta aqui da Ludurana. Eu tô passando só um pouquinho dessa base aqui, que eu gosto muito, né? Então, vamos lá. Essa aqui é a paleta, ela tá com alguns tons manchados porque eu fiz swatch, tá? Eu acho que os únicos tons que eu realmente não vou usar da paleta são esses 3 primeiros aqui. Porque o restante eu vou usar bastante. Eu não sou muito fã, eu até gosto de sombra amarela, mas eu não sou muito fã. E eu achei a seleção de cores bem legal, gostei bastante. Eu só sinto falta de um verde. Então hoje, e o legal é que eu olho pra essa paleta me deixa muito inspirada. Ela tem muitos tons coloridos e eu gosto muito disso. Então eu fico bem inspirada pra criar maquiagens com essa paleta. Hoje eu quero usar muito esse rosa neon e talvez... E eu gosto dessa parte aqui que tem uns tons mais frios e tal. Mas eu acho que eu vou usar o rosa neon. Vou começar com esse rosinha aqui mais claro. E eu vou aplicar ele aqui no meu olho. Ela é bem pigmentada, como vocês podem ver. Eu dei só uma tocada no pincel. E o rosa já tá bem vibrante aqui. Definitivamente algo que gosto bastante quando as sombras são bem pigmentadas. E como eu tô usando esse corretivo como primer, ele também segura muito bem a cor. Esfuma muito fácil, tá sendo um sonho esfumar essas sombras aqui, elas esfumam super bem. O pincel também ajuda, né, mas as sombras em si esfumam bem. Essas sombras, elas esfarelam bastante, então se você tem algum problema com isso, já vou te avisando logo de antemão que elas dão uma esfareladinha. Eu vou usar esse roxo aqui, ó, mais escuro. Esse aqui, ó. Esse é bem mais escuro. E esse aqui não esfarela tanto, mas como ele é mais escuro, eu espero que ele dê um pouco mais de dimensão. As sombras roxas, por elas serem roxas, elas tendem a manchar um pouco, mas essa aqui não tá manchando muito, não. E aí eu vou pegar um pincelzinho menorzinho, tipo esse aqui, ó, que tá cheio de preto já. Mas eu vou usar um pouco do preto. O preto é extremamente macio, eu dei só uma tocada e caiu tipo um monte de sombra. Eu não sei se vai dar pra ver. Definir aqui, porque eu vou fazer um cut crease, né? Então eu vou só definir. Pegar aquele pincel que eu tava usando as sombras anteriores e esfumar. Não sei, até agora sem defeitos, hein? Tô procurando defeito nessa paleta aqui, mas não tô achando. O que eu não gosto muito nessa paleta é que, assim, como ela tá muito hypada, né? O preço dela tá bem alto, ela tá bem cara, assim. Eu paguei, tipo, 80 conto nessa paleta com frete. Então tá caro, entendeu? Não tá barato, mas tudo bem, né? É o que tem pra hoje. Eu ia puxar, mas não vou não, vai ficar assim mesmo. Aí eu vou só aplicar um pouquinho do preto aqui. E aí eu vou pegar um pincel de aplicação de sombra, tipo esse aqui, é um pincel aqui. E aí eu vou na sombra rosa neon, que quando eu vi... Eu não sei se tá dando pra ver, mas ao vivo ela é tipo muito, muito neon. O problema de sombras neon é que elas podem ser uma bênção ou uma maldição. Esfumar a sombra neon é o demônio na terra, né? E elas podem aplicar um pouco manchada, como é o caso dessa aqui. Essa aqui tá aplicando um pouquinho manchada. Eu vou deixar, tipo, bem marcadona assim, mas calma que tudo vai se resolver. Ela tá bem marcada e... eu não sei, eu tô achando que ela tá mudando de cor. E aí eu vou virar e usar o outro lado pra aplicar o vermelho. Não sei se isso vai ser uma escolha muito inteligente a se fazer, mas já fiz, já era. Mas esse vermelho aqui é show de top, viu, meninas? Recomendo. Aquela hora que você começa a ficar um pouquinho frustrada, porque... Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Sombra vermelha, tanto a vermelha quanto a rosa, elas não estão homogêneas na pálpebra. Já não gostei disso aí, entendeu? Já não curti isso aí. Agora, elas não estão homogêneas e tá meio manchado, tá um pouco estranho. Mas tá bom, tá ruim, mas tá bom. É o que tá tendo pra hoje, não vou me estressar muito. O cantinho externo vai ficar essa merda mesmo, que eu vou arrumar depois.
Mas é isso por enquanto. Os tons que eu usei pro que eu preciso, eu gostei. Importante ressaltar, logo depois que eu retirei a maquiagem, eu percebi que as sombras vermelhas e mais rosadas, elas mancham, sim, bastante a pele do olho. Então, eu não recomendaria essa paleta, por exemplo, pra maquiadores, porque eu acho que nenhum maquiador quer que a cliente tenha a pele manchada. Mas pra uso próprio, eu acho ok. Mas eu não recomendaria por causa desse aspecto, ok? Gostei do vermelho, apesar dele esfarelar bastante. E ele é um tom que mancha, então você tem que usar um primer de sombras com esse tom, porque ó, eu tentei tirar o excesso aqui. E ele é extremamente pigmentado. O rosa, a mesma coisa, extremamente pigmentado. Eu tenho que tomar cuidado na hora de usar essa paleta. O preto, quando eu fiz swatch com o dedo, eu não achei que ele é muito pigmentado, mas aí depois que eu fui usar de fato, ele é bem pigmentado. Todos os tons são bem pigmentados, ó, meu dedo tá manchado, eu até tirei a maquiagem que tava no dedo, mas ainda assim manchou. Então, definitivamente é uma paleta que você vai ter que tomar um pouco mais de cuidado, vai ter que usar primer de sombras, vai ter que usar todas essas coisas pra ela funcionar certinho. Mas pra mim é uma paleta muito promissora, eu gostei bastante dessa paleta, vou usar bastante e eu achei ela bem interessante, levando em consideração o mercado nacional, que não tem muita sombra colorida. Essa aqui é a paleta mais colorida que eu já vi, assim, no mercado nacional. Tipo, de marcas brasileiras que produzem sombras, essa foi uma das que eu mais me interessei, uma das paletas que mais me interessou de fato. Então eu gostei. Mas eu gostei dessa paleta, definitivamente vou continuar usando. Eu acho que o mercado nacional tava precisando de uma coisa mais desse tipo, assim, nesse nível. Eu acho que a gente tava precisando de umas paletas de sombras mais coloridas, porque a cliente brasileira, ela gosta muito do neutro, só que a gente também tem que atender a outros mercados, né? Eu gosto de sombras coloridas. Grande parte das minhas paletas são coloridas e eu sempre dou preferência a paletas coloridas. Então, pra mim, foi uma grande revelação essa paleta da Ludurana aqui. Então, se você quiser comprar, se você mora no Sudeste, eu não sei onde você pode achar, eu dei uma procurada em algumas perfumarias que eu sei que talvez poderiam ter essa paleta e eu não achei. Então, provavelmente você vai achar mais no Mercado Livre, etc. Quais são as minhas considerações finais sobre essa paleta? Ela é um bom ou ela é um bosta? Na minha opinião, ela é uma paleta boa. Como eu falei pra vocês, pra mim só faltava um verdinho aqui. Se tivesse um verdinho aqui, essa paleta seria incrivelmente maravilhosa. Mas como não tem, eu não posso dar tipo uma nota máxima pra ela. O que define pra mim se uma paleta é boa ou não é... Eu levaria essa paleta pra viajar? Eu levaria essa paleta como a minha única paleta de viagem. Isso eu considero extremamente importante, porque quando você considera levar essa paleta para viajar e levar só ela, principalmente eu que gosto muito de sombra, quando eu viajei pro Canadá não levei nenhuma paleta colorida, eu senti muita falta. Então eu acho que essa aqui iria suprir minhas necessidades de uma forma bem interessante. Então definitivamente é uma paleta que eu levaria para viajar e por isso eu acabo recomendando essa paleta. É uma paleta que eu considero boa. No meu bom ou bosta ela tá mais pro bom, mas é aquela coisa, na hora que você for fazer a sombra, como ela esfarela muito, como ela cai muito, eu recomendo que você faça ou uma caminha de pó translúcido abaixo dos olhos se você já fez a pele, ou faça a pele depois, porque ela esfarela bastante, tá bom? Então, basicamente é isso. Eu acho que são essas as minhas impressões sobre essa paleta de 20 cores da Ludurana. Eu não testei nenhuma outra paleta deles, essa é a minha primeira paleta que eu tô testando. E eu gostei, levando em consideração os pontos que eu falei, pra mim ela é uma paleta boa, pra mim está aprovada pela Rubilene Nosferótica, tá bom? Então basicamente é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que esse vídeo de alguma forma tenha sido útil pra vocês, que vocês tenham se divertido, que vocês tenham tirado algo de útil desse vídeo, tá bom? Até a próxima aí.